pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre os piores erros que nós cometemos na hora de se maquiar. Geralmente são erros inocentes que quem tá fazendo não percebe que tá fazendo, tá? São erros que ou vocês já fizeram ou ainda fazem, tá? Eu já cometi todos os erros que eu vou mostrar hoje, tá? E o vídeo não é pra humilhar a forma como ninguém se maquia, tá? É só pra me mostrar mesmo como acertar esses erros e pra gente dar um pouquinho de risada. Então, vamos começar. E o primeiro erro é a sobrancelha, né? A maioria das pessoas que eu vejo que fazem errado, fazem com lápis, né? E muita gente ainda tem aquela ideia que eu tenho a sobrancelha, os pelos escuros, eu tenho que fazer com lápis preto. O que tá muito errado, né? Porque não importa se teu pelo é escuro, é preto, você sempre tem que usar sombra marrom, tá? Porque sombra é o correto. Tá saindo muitos textos na internet que o uso do lápis na sobrancelha faz com que os pelos caem, tá? Porque a cerinha que tem no lápis entope os poros, isso faz com que o pelo caia. Então, assim, eu nunca gostei de usar lápis na sobrancelha por eu não achar natural, né? E agora com isso piorou, né? Porque mais um motivo pra gente não usar mesmo. Primeiro erro, o que fazem? Quero deixar a sobrancelha mais arqueada, quadradinha e um pouquinho mais grossa. Aí vem aqui, deixa bem quadrado aqui, com o lápis preto. Mas tem gente que usa o lápis universal, só que usa com a mão tão pesada que o lápis acaba ficando escuro também e não fica bonito, tá? A coloração. Aí faz bem arqueada aqui, né? Porque quer bem arqueada. Não, quero bem quadradinha. Nossa, que é show. Claro que muita gente não usa o lápis preto, mas muita gente faz esse desenho com o lápis universal, o que fica muito feio também, tá? Então, o correto é o quê? É usar um lápis chanfrado e uma sombra marrom com uma cor, um marrom acinzentado, que também é uma cor universal, tá? Tem um vídeo aqui no canal de correção de sobrancelhas, eu vou deixar no box de informações para quem ainda não viu, tá? O certo, então, é só corrigir, né? Só preencher. Por isso a importância de sempre estar com o design feito, porque isso facilita muito a vida de vocês. A gente só corrige onde precisa, né? Preenche, não corrige. Só preenche onde precisa, respeitando o desenho natural da sobrancelha para não ficar artificial e forçado, tá? E aí está a sobrancelha pronta, é assim que a sobrancelha deve ficar, tá? Bem preenchidinha, contornada, um desenho bem natural. Então vamos para o próximo erro. Próximo erro muito comum, né, é a base. Quem nunca errou a cor de base? Eu já errei tanto para mais escura quanto para mais clara, né? E confesso que eu acho que errar para mais escura é muito pior, porque fica muito mais forçado. Eu vou mostrar pra vocês. Ela vem, né, com uma base mais escura, tá se achando branquela, né, vou dar uma bronzeadinha e vem. Aqui. O que acontece? A base mais escura, por mais que você espalhe, ela vai ficar muito artificial, tá? É na entrada do cabelo, na orelha, nunca você vai conseguir tapar tudo super bem. E piorou ainda o erro se você não descer pro pescoço, porque daí sim fica aquela máscara escura no rosto, né? Isso acontece muito. Olha como é que fica quando a gente não espalha. A máscara, é a entrada de cabelo, tá? É a orelha, que por mais que você passe, sempre vai ficar meio, nos lugares meio branquinho, tá? Fica muito feio, tá? O certo, né? Pra você não errar no tom da base, você sempre deve testar quando você vai comprar aqui no maxilar. Ó, se a base sumir no seu rosto, esse é o tom certo pro seu tom de pele, tá? A base certa, você vai trazer pro pescoço esfumando e ela vai se misturar super bem
com o tom natural da sua pele, tá? Você não vai precisar super passar, porque as duas vão se misturar, vão se combinar super bem, porque é o tom certo de base, tá? Próximo erro é no olho, né, gurias? É o esfumado marcado e a iluminação, né? Que é muito forçado. Eu já cometi muito esse erro, né? Fazia achando que tava lindo, maravilhoso e tava o ó do Borogodon. Então vamos lá. A gente começa com um iluminador super cheguei, super brilhoso, né? Que acho que vai ficar maravilhoso. Passa aqui embaixo. Passa um monte, né? Não esfuma, né? Vem com pincel de esponjinha, né? Famoso pincel de esponjinha. Passa qualquer cor. Opa, passando errado. Passa qualquer cor aqui, tá? Pincel de esponjinha não é feito para esfumar, tá, gente? Ele é feito para passar mais sombra cintilante mesmo. Eu usava mais para passar sombra cintilante. Sombra opaca ele não dá certo e hoje em dia eu não uso ele pra nada. Mas já usei muito. Aí agora a gente vai fazer o nosso esfumado preto. Daí a gente vem. Eu vinha, né? Pegava, fazia um Vzinho pra ficar mais puxado, né? Aqui. Puxava aqui. Dava uma misturada aqui em cima da outra sombra pra ficar mais mescladinho, né? Botava um pouquinho mais de preto. Não misturava ali com o iluminador. E estou arrasando na make, né? E eu achava realmente que eu tava bonita. Quem nunca fez isso, né? E agora vamos para o certo, tá? Certo é primeiro, né? Você vem com o iluminador, mas não precisa ser brilhoso, não deve ser tão brilhoso assim. Você pode vir com sombras mesmo, tá? Mais opacas, assim, begezinho, nudezinho, ou até esse rosinha cintilante, que quando você coloca aqui, ele fica bem nudezinho. Fica bem no tomzinho da sua pele, com um leve brilhozinho, tá? É muito importante a iluminação para quem tá iniciando, porque ela ajuda muito na hora de esfumar, para o esfumado não ficar marcado. Então não esqueçam disso, tá? Agora eu venho com o pincel de esfumar, número 15 da Volt, que ele é perfeito para deixar um esfumado sem marcação. Venho com um marronzinho, com aquela história de sempre, né? Com a mão super leve, movimentos circulares, de vai e vem, para o esfumado não ficar marcado. Sempre eu passo um fundo marrom, tá? Pra fazer a transição de cores até o preto ficar perfeita. A gente nunca chega com o preto de cara, tá? Não fica legal, fica muito forçado e muito pesado. Vem agora com um marronzinho um pouquinho mais escuro. Tá? A gente vai fazendo um degradê. Comecei com um marronzinho mais claro, agora eu venho com um marrom mais escuro. Tá? Esfumando. Agora eu venho com um marrom ainda um pouco mais escuro e trazendo a sombra mais pra dentro. Tá? E agora sim, eu venho com o preto, pego um pincel de esfumar um pouco menor pra ficar mais marcado naquele local, né? Mais pigmentado preto. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a transição de cores vai ficando perfeita e não fica nada marcado, tá? Se eu quiser fazer esse olho um pouquinho mais forte, eu vou passando mais preto. E assim ele vai ficando cada vez mais... Mais o quê? Mais, sei lá, mais forte, né? Pra quem gosta mais de preto, vai ficando. Eu venho com o pincel de esfumar marrom, que eu usei pra sombra marrom, e faço as bordinhas desse pretinho aqui, para as sombras se misturarem super bem. E olha só, que legal que fica. Agora eu venho com uma sombrinha, essa aqui clarinha, tá?
pra abrir um pouco o meu olhar. E está pronto o nosso olho. Quer dizer, quase pronto, que eu vou vir esfumar mais um pouquinho aqui. E então, esse foi o erro, que eu nem sei mais se é o 3 ou 4, mas é o erro que a gente comete na hora de esfumar, tá? Então agora vamos para o próximo erro, que é quando a gente vai passar delineador, né? A gente não tem prática, e isso eu tenho certeza que todas vocês já fizeram, tá? E a gente compra esse tipo de delineador aqui, né? Que tem o pincel grossinho e que, quando a gente não tem prática, ele é uma arma na nossa mão, né? Uma arma pra estragar toda a maquiagem. E a gente vem com ele. E ele tem um traço bem grosso. Daí a gente erra. Daí a gente vai arrumar. Daí ele engrossa mais ainda. Daí pra quem tem olho pequeno, a pálpebra pequena já se foi, né? Já tá quase na pálpebra inteira. E daí a gente erra e vai engrossando. E vai engrossando até que ele estraga a nossa maquiagem. Ou se não estraga totalmente a maquiagem, a gente deixa ele um eletrocardiograma, né? Que fica cheio de curvinha. Então, o que eu indico para iniciante, tá? É a caneta delineador, tá? Tem a caneta delineadora da Natura, que é muito boa. Eu acho que para iniciante é a melhor, porque a ponta dela é super fina. Tem a do Boticário também, que eu já usei, que é muito boa. E essa da Volt também, que é mara, tá? Gosto muito das três. Então a gente vem, puxa aqui, né? Aqui no finalzinho do olho, não sei como explicar isso, mas eu vou mostrar. Aqui, ó, quando a gente, entre a parte inferior e superior do olho, a gente vem e faz o nosso puxadinho, conforme a gente quer, se a gente quer mais alongado, mais curtinho. E depois que a gente faz isso, a gente vem preenchendo aqui, fazendo toda a parte superior do olho, tá? O bom é que a caneta delineadora, se a gente erra, como ela tem a ponta bem fininha, não fica aquela coisa over pesada, né? E dá pra ajeitar, porque a ponta é fina, super tranquila. Ai, meu pai. Aqui no finalzinho, Aqui no comecinho do olho a gente faz mais fininho. Vai ajeitando o que tem que ajeitar, né? É isso, gurias, tá? Tá aí nosso delineado. Super prático com a caneta, tá? E essa é a minha dica para um delineado perfeito. Se não perfeito, pelo menos bonitinho. Próxima dica é na hora de passar o blush, né? A pessoa vem com blush rosa, o que não é errado, mas a maneira como ela passa é errada. Esse blush rosa da Mary Kay é muito lindo, tá? Aí ela vem, tá? Um super pincel de blush. E ela acha que o blush rosa ali aparece mais, então, né, resolve passar o rosa. Ela vem e esfuma o blush rosa no rosto inteiro, tá? Passa, passa, passa. E ficou com cara de palhaça, né? Parece que levou uma chinelada na cara. Ah, e o problema do blush rosa é que se você erra, você fica com cara de palhaça mesmo, né? E agora eu vou mostrar o certo, tá? Primeiro eu venho com um pó mais escurinho, tá? Esse aqui é da Natura Aquarela. Venho com esse lápis de blush da Avon, que ele é meio fininho, eu gosto dele pra fazer contorno. E daí eu venho aqui no meio da orelha e faço um contornozinho, tá? Bem de leve, ó, já dá uma diferença boa no meu rosto. Tá? E depois eu venho com aquele blush rosa lindo, porque é lindo, ele tem até um efeito com um iluminador, ele fica com a pele meio acetinada, tá? E eu venho com a mão leve, tá?
passando aqui e super ficou bonito, tá? Olha que bonito que ficou. O blush, gurias, ele não foi feito para ser usado no rosto inteiro, tá? Ele foi feito só para dar aquele arzinho de cara saudável, assim, sabe? Então, esse é o erro na hora de passar o blush. Exagerar, esfumar, tá? Blush a gente não se esfuma, a gente se passa um pouquinho marcado, com a mão bem leve, tá? Aqui na maçã do rosto, tá? É a minha dica sempre antes de fazer um contorno, porque assim ainda fica ainda mais bonito, tá? Último erro, tá? É na hora de passar o batom, que a gente quer aumentar os lábios, né? E acaba exagerando. Acaba passando muito acima da nossa linha e daí fica palhaçona, tá? Olha só. Angelina Jolie, né? Só que não. Olha isso. Olha isso. O segredo para aumentar os lábios é aumentar mais a parte inferior dos lábios, tá? Porque é uma parte que não fica tão evidente, não fica forçado e as pessoas não notam, tá? Já a parte superior tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil de a gente ficar uma palhaçona, tá? Então, geralmente a parte superior eu não aumento, eu só aumento mais a inferior, porque fica a boca fica um pouquinho maior, mas fica bem bonitinha e ninguém percebe, tá? Olha só a diferença, tá? Então seria isso, gurias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que seja útil pra vocês. E agradeço por vocês sempre estarem me ajudando, tá? O outro vídeo teve muitos likes e eu fiquei muito feliz por isso, tá? E peço novamente que se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê um like, dê um joinha, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Me ajudem a chegar aos 200 inscritos, pra mim isso é muito importante, tá? Agradeço novamente a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!